quando eu faço uma entrevista, eu conto que eu não faço William Bonner. Tu não fica... Não, William Bonner Bolsonaro ou William Bonner contra Lula? Não, se pegar o William Bonner na eleição presidencial, e eu não estou dizendo que não é uma crítica pessoal ao William Bonner, que é um jornalista de respeito. Mas o William Bonner é um cara que só faz entrevista a cada 4 anos, ele não tem o traquejo. Entendi. Então, ele entrevista quando leva um presidenciável para a bancada do JN. Essa entrevista com o Bolsonaro e com o Lula foi uma prova de fogo, mas o que eles tinham nas eleições anteriores era... Eu já vi o Bonner falando isso em entrevista, de que um candidato do Jornal Nacional é muito valioso para deixar o candidato falar o que ele bem entende. Fazer propaganda. Então, quando ele começa a não responder a pergunta, tu tem que ir lá e cortar. E se ele continuar respondendo, tu corta de novo, e tu corta de novo. Então, assim, vira uma entrevista tensa, uma entrevista chata, uma entrevista clinchada, brigada. E eu não fiz concurso para promotor público. Mas eu acho legal, mas eu acho que ele passou um pouco do limite. Mas ele sempre passou. Ele sempre passou. As entrevistas, eu sempre gostava assim, tinha a série de entrevistas do Jornal Nacional que eu não gostava, e tem a série de entrevistas à noite da Renata Lopretti que eu gostava, mas a Renata Lopretti é repórter de política, era de jornal, escrevia coluna, entrevistava, o tato. O negócio assim, porque uma entrevista é uma dança, vocês sabem disso, vocês sabem fazer essa dança. Por que é uma dança? Tem horas, é uma coisa meio tem que dar liga entrevistador, mesmo que tu não goste dele. E da liga significa que tu vai fazer uma entrevista boa? Não, significa assim, que eu vou fazer a pergunta ruim. Ele sabe que eu vou fazer a pergunta ruim, ele não sabe quando, mas ele sabe que eu vou fazer a pergunta ruim, mas ele sabe que eu não vou ficar fazendo pergunta ruim todo o tempo, que vai ter uma hora que eu vou soltar uma... Ó, essa aqui é pra tu, essa aqui é pra tu dar uma... Essa aqui é pra tu dar uma relaxada. Entendi. Toma aí uma joga aí o... Toma lugar aí. tu joga bem. Respira aí. Fala aí, quais são suas obras? Aí o cara dá uma maneira, aí depois tu vem com outra. E assim a coisa flui. Agora tu fica ali só... Tu fica o cara já fica assim. Já se tranca na cadeira assim. Pô, esse cara quer me fuder. Pô, e pra quem tá assistindo, parece que tu tá tenso também, né, cara? Sim, Fica um clima estranho. Olha, o clima se criou pra entrevista do Bonner com o Bolsonaro, parecia que o Bonner era o candidato. Parecia que era um debate. Pô, Mas tu achou que o Bolsonaro, ele tava desviando muito das perguntas pro Bonner tá toda hora interrompendo? eu acho que foi menos do que da entrevista da eleição de 2018. Eu acho que eles mudaram a estratégia. Em 2018, o Bonner foi com aquela ideia do promotor público. O cara não vai vir aqui no meu palco falar o que quiser. Nessa, eles viram que não deu certo em 2018. Eles vieram com a questão do... O que é dar certo? Dar certo é o cara sair como, nossa, ele foi mal, ele foi humilhado. Não, ficou ruim a entrevista. Pegou mal, tipo, não deu certo. Eles acharam... O Jornal Nacional talvez tenha se acostumado com a ideia do candidato, e isso era a regra. O candidato tinha medo do Jornal Nacional. E o Bolsonaro, em 2018, não teve medo do Jornal Nacional. Pegou um kit gay e esfregou na cara deles, cara. Porra, que bizarro. mas o objetivo deles é esse? Então, eles assim... Eu tô aqui tentando pensar com a cabeça deles, né? Eles assim... Ele não vai ter medo da gente como os outros candidatos normalmente têm. Então, a gente vai ter que mudar a abordagem. Então, como é que é? Vamos no humor aqui. Vamos fazer Como eles meio que imitaram um podcast, né? Assim... Aumentaram o tempo, fizeram uma... Tipo, tentaram mudar uma leveza. Mas mesmo assim ficou uma entrevista tensa, uma entrevista dura. E o Bolsonaro saiu bem dela. Saiu inteiro, que era o que ele precisava. Mas... E aí eu acho que daí acontece o seguinte, é uma cobrança muito grande para a entrevista do Lula ser daquele jeito. Só que tem uma coisa assim, o Lula não é o Bolsonaro. O Lula é um encantador de serpente. O Lula é o cara que vai sentar um cara de extrema direita na frente dele e ele vai tentar fazer o cara gostar dele. Então é outra lógica, é outra conversa. E o Lula é um cara muito mais acostumado a dar entrevistas para plateias hostis. O Bolsonaro dá muita entrevista para quem... Pro público dele, né? Para quem tá... com ele. Ele não é acostumado, quando ele se exalta, ele perde até o controle às vezes, como ele perdeu com a Vera Magalhães no debate, e o Lula é mais acostumado com isso, ele viveu isso muito mais. Então ele foi lá de um jeito... Eu achei a entrevista do Lula uma entrevista normal. E eu acho que a entrevista do Bolsonaro foi uma entrevista ruim, uma entrevista tensa, uma entrevista que não precisava ser. Mas eu acho que eles não sabem como fazer uma entrevista
boa com o Bolsonaro. Porque... Eu acho que talvez ninguém saberia, estando na Globo, assim, com essa disputa. Porque é muito difícil, eu não sei, eu não pude entrevistar o Bolsonaro. já vai pra entrevista pensando em se defender e pensando que é uma guerra, uma batalha. Ou então ele vai pro veículo amigo e fala... Que daí fala... mas tipo, no Flow eu acho que foi uma entrevista boa. Ou não? Tu acha que foi muito amistosa? Eu acho que foi amistosa, mas eu acho que tirou coisas boas. Eu achei Só que o podcast, ele tem um negócio que é o seguinte, 4 horas... Dá tempo de ser bom, ser ruim. Com 4 horas, o entrevistado... Não, Tem uma hora que ele, assim... Perde o personagem. Tem hora que ele sai, ele não consegue ficar 4 horas tenso. Tem uma hora que ele dá uma relaxada, ele já tá ali falando e tal. Eu vi a do Bolsonaro, a do Ciro foi assim também. São entrevistas que... Todos os políticos foram assim. Que acaba criando... Eles acabam relaxando durante a conversa. E falam coisas que normalmente não falam. É um modelo muito interessante, mas quem é que tem 4 horas pra ver uma entrevista? Tipo, não, e nem o candidato às vezes tem 4 horas pra estar lá. E TV aberta. TV aberta com aquele negócio... 40 minutos de TV aberta é tempo pra cacete. Sim. 40 minutos na TV aberta é um dinheiro que a gente vai trabalhar a vida inteira e não vai ter dinheiro pra comprar. Com certeza. Então, entendi, então. O Jornal Nacional, a Globo, já tem esse jogo meio velado de ser contra o Bolsonaro. Eles vão dar 40 minutos pra ele falar o que ele quer, né? Tipo, óbvio que o Bonner vai ter essa iniciativa... A gente entrevistou o Lula na Som Maior, lá na Rádio Criciúma, que eu faço comentário todo dia. E a gente entrevistou todos os presidenciáveis, menos o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não aceitou. A gente tentou. Todos os canais possíveis. Por que tu acha que ele não aceitou? Acho que ele não... Primeiro, é um veículo, uma rádio do interior de Santa Catarina. Não tá na lista de... É uma rádio que ele não conhece, não é uma rádio... Ele não sabe se ele vai estar jogando em casa. Ele não sabe se era uma entrevista ruim ou boa e tal. A gente já escalou. A gente usou o deputado Daniel Freitas, o candidato a senador Jorge Seife, a Júlia Zanata, que é minha amiga, que também é bolsonarista, amiga do Eduardo Bolsonaro. A gente usou todos os canais possíveis para chegar nele, dizer que ia ser uma boa entrevista e tal. Não rolou. Agenda de presidente, não quis a entrevista pra gente. Pô, a gente é presidente, pô. Normal. E ele não é só candidato, ele é presidente. Exatamente. Tá, então, todas as rádios do Brasil querem entrevistar o cara. Então, tipo... Inclusive, o Sem Groselha convidou também os presidenciáveis. Então, isso aí, é difícil. Mas era uma entrevista que eu não sei como é que eu ia conseguir fazer. Qual que ia ser o teu posicionamento? Eu não sei. Não, o meu posicionamento é sempre fazer com que o entrevistador se sinta à vontade, se sinta conversando com alguém que não tá sacaneando ele. Isso vale pro Lula, vale pro Bolsonaro, vale pra qualquer um. Mas tu tem alguns assuntos que tu tem que... Aquela dança que tu falou. Assim, e que quando eu fizer a pergunta ruim, eu não vou fazer de um jeito sacana. Eu não gosto de pegadinha. Esse é o meu jeito de fazer. Mas eu achei, cara, no flow, né? Tudo bem. Mas que é um assim, podcast. O difícil é assim, como fazer pra ele se sentir à vontade. E aí a primeira pergunta, geralmente, ela é fundamental. E tem um monte de... Por exemplo, como eu comecei muito novo com política e tal, e às vezes tinha uma época que eu parecia mais novo também. Às vezes eu tinha que fazer uma pergunta meio cabeça de cara, pro cara perceber assim, pô, esse cara tem que levar a sério. Sim. Com o Ciro eu usei esse expediente. A primeira vez que eu entrevistei o Ciro, ele num almoço lá, eu tinha 10 minutos para entrevistar o Ciro, e eu acompanho a carreira do Ciro desde... Eu entrei na universidade em 99. Ele disputou a eleição em 98, ficou em terceiro, e começou a ser visto pelo sistema como, pô, esse cara aqui pode ser o cara que não é o Lula, pode ser alternativa ao Lula e ao PSDB. Então tinha muito holofote em cima dele, e ele deu entrevista na época para uma revista humorística chamada Bundas. Que era uma revista que queria ser antítese de Caras. Era uma revista que o pessoal do Pasquim montou, e que o slogan era assim: quem mostra a bunda em caras não mostra a cara em bundas. Porra, não deu certo, era horrível. Não funcionou. O mercado publicitário não topou. Mas talvez hoje em dia daria certo. Era uma puta sacada fora de tempo. E ele deu uma entrevista com uma revista chamada República, que era uma revista do Reinaldo Azevedo, uma revista séria, sisuda, pra falar de política, não sei o que, então uma revista bonita. E aí o Ciro tava ali, eu tinha 10 minutos pra falar com o Ciro, almoçando lá, comendo uma carne, e o presidente do PDT do meu lado ali pra controlar o tempo, puta que pariu, o cara cheio de agenda, e aí eu abri assim: ministro, eu lembro do senhor na capa da revista República em 99, e a manchete era: ele tem um plano. Eu queria saber o quanto esse plano mudou depois, nesse tempo que passou. Caralho, e ele assim, tu era vivo.
Aí depois eu inventei uma coisa de pacto federativo, de reforma tributária. Quando deu os 10 minutos, o Manuel Dias, presidente do PT, cutucou, deu tempo, ele não deixa, vamos continuar aqui que tá boa a conversa. Legal. E foi. Pô, que irado, pô. Então, tipo, tu tem que usar os artifícios. Essa estratégia é boa, de começar com uma bomba pro entrevistado te levar a sério. Mas não pode ser uma não é bomba... com todo mundo. Não é com todo mundo. Com o Bolsonaro, a primeira pergunta ia ser uma pergunta assim... Pra relaxa. deixar ele tranquilo. Fica tranquilo que Porque aqui... ele já é... Fica tranquilo que aqui... Não vou te sacanear. Não, mas é que nunca pode ser uma... Essa pergunta que tu fez pro Ciro não é sacana. É uma pergunta, assim, ela não é uma pergunta, tipo, vamos dizer, fácil, ela é média. A minha primeira pergunta pro Lula era uma pergunta do tamanho de um ex-presidente da República e, ao mesmo tempo, sabendo que eu tava falando pra uma audiência... Foi essa que tu falou ali? É. Não, eu achei muito ácida, pô. Não, mas ela foi feita com docilidade. Ela foi feita com um tom da de forma voz. certa. Foi feita com respeito e tal. Eu quero saber, eu não sei o que o senhor tem para oferecer, assim, o que o senhor tem para oferecer para esse mundo da startup e tal. Mas eu fiz a pergunta do tamanho do Lula, respeitando a figura do ex-presidente, mas sabendo que eu estava falando para uma audiência majoritariamente bolsonarista do sul do estado. Que queria saber, Então tinha que agradar um pouco eles, né? Que ali eu tava, não era só pro Lula que eu tinha que mandar um recado na primeira pergunta, era pro meu ouvinte, dizer assim, ouvinte, não vou passar a mão na cabeça dele. Não tô aqui pra passar a mão na cabeça do petista. Legal. Então, era uma pergunta que era tipo... Cara, mas é um malabarismo, né? E é uma dança. Cara, mas eu acho que o Flow fez isso bem, cara. Tudo bem que é podcast, tu quis dizer assim, mas assim, o Flow, na minha opinião, depois que saiu o Monark, assim, eu achei que tinha dado uma decaída, assim. Eu achei que tava muito largado lá, o Igor com o pé em cima da mesa e tal, e foda-se. E o dia que chegou o episódio do Bolsonaro, cara, eu pensei, não, eles vão trazer um co-host que seja muito bom de política, que seja um jornalista político, que seja um cara foda, pra meio que conduzir a parada. Cara, e chegou o Igor, eu achei ele muito bem preparado, cara. Eu achei assim, eu fiquei... Caralho, velho. Nem sabia que ele podia ser tão bom. Eu não consegui ver inteiro, mas os trechos que eu falei, tá tranquilo. E eu acho que o podcast tem esse papel, assim. As pessoas, muitas vezes... porque não sei o quê. Eu acho que o podcast é um tipo de entrevista diferente. Legal. É uma entrevista com tempo, uma entrevista que tu vai trabalhar o tempo, né? Pra gente que vai... Falando nesse assunto, cara... Vamos pegar dicas, pô, porque a gente vai entrevistar alguns políticos aí. Gostou desse corte? Deixa o like, inscreva-se no canal, tamo junto.